no Brasil, 1964 a 1985. Antecedentes. Era Vargas. Na era Vargas, Getúlio governou por 15 anos, 1930 a 1945, e foi populista. A parte mais importante do seu mandato foi o Estado Novo, onde, a partir de um golpe, aplicou a ditadura. Nela, teve a intervenção estatal, que politicamente reprimiu a oposição e censurou os meios de comunicação através do DIP. E economicamente, o país cresceu, pois com a entrada do capital estrangeiro foi possível desenvolver a indústria de base. Mas, em 1946, com a grande pressão popular e o fim da Segunda Guerra Mundial, Vargas foi obrigado a convocar as eleições, na qual Dutra foi seu sucessor. Após 5 anos, Vargas volta eleito, mas com fortes indícios de corrupção, se suicida, e JK é eleito. Juscelino Kubitschek. Seu lema era desenvolver 50 anos em 5. JK abriu as portas para a entrada de multinacionais e desejava transferir a capital para o centro do país. Mas para isso foi necessário muito dinheiro, pois teria que realizar muitas obras de infraestrutura. Então recorreu ao capital estrangeiro, gerando enormes dívidas externas. Jânio Quadros. Esse governo foi o mais curto e o mais polêmico, marcado por ações desnecessárias, como a interferência do presidente nas dimensões dos maiôs de mísseis e conversa por meio de bilhetinhos. Além disso, Jânio não conseguiu cumprir a promessa de acabar com a corrupção e com a crise econômica. Jânio renunciou 8 meses depois, quando perdeu o apoio do povo graças às suas atitudes. Com isso, seu vice João Goulart assumiu a presidência. João Goulart. A população não era a favor desse governo, pois Jango era acusado de ser comunista. Várias revoltas tentaram impedir sua posse. Quando Jango implantou as reformas de base, seu governo perdeu toda a pouca popularidade que tinha, e o povo se revoltou. Em 31 de março de 1964, houve uma rebelião e os líderes eram Luiz Carlos Guedes e Mourão Filho, com a ajuda de Castelo Branco e com o apoio da burguesia, latifundiários, banqueiros e camadas da classe média. Com isso, Jango não resistiu, fazendo com que Castelo Branco se tornasse presidente, dando início à ditadura militar. Castelo Branco, 1964 a 1967. Feitos. Nova Constituição, 1967. Com a elaboração dessa Constituição, realizada pelos militares, foi colocado em prática os atos institucionais que davam mais poder ao Executivo, além de perseguir os opositores. SNI, Serviço Nacional de Informações. Funcionava como uma máquina de repressão e vigilância para detectar e sufocar eventuais manifestações contrárias ao regime por meio de um sistema de espionagem e vigilância. Costa e Silva, 1967 a 1969. AI-5. A população ficou revoltada, pois mesmo afastada da ameaça comunista, o poder não foi devolvido aos civis como pensavam. Com isso surgiu a oposição como Frente Ampla, que fazia revoltas e greves contra o atual governo, mas foram fortemente reprimidas pelas organizações dos Linha Duras, que prendiam, torturavam e matavam os manifestantes. Um exemplo disso foi o menino Edson Luiz, morto a tiros pela polícia. Foi decretado o AI-5 por conta dos parlamentares não deixarem os militares processarem o deputado Márcio Moreira Alves, que incentivou a população a boicotar as festividades de 7 de setembro como forma de mostrar a oposição ao autoritarismo do governo. Após isso, os manifestantes começaram a sequestrar os embaixadores estrangeiros a fim de trocá-los por presos políticos. Garrafa das Médici, 1969 a 1974. Modernização conservadora. O golpe militar contou com o apoio da burguesia brasileira, com a ideia de que o país deveria passar por um processo de modernização e crescimento econômico. Os militares puseram em prática esse projeto que ficou conhecido como modernização conservadora.
Com ele, o governo federal passou a intervir na economia e investir nos setores estratégicos para o crescimento do Brasil: transporte, setor energético, comunicações, siderúrgica e no setor industrial. Milagre brasileiro. Essas medidas promoveram um acelerado crescimento econômico. Consequências. Porém, nem todas as ações promoveram avanços. As consequências negativas da modernização foram a grande concentração de renda, a estagnação do mercado interno e o grande aumento da dívida externa. A fragilidade do modelo gerador do milagre veio à tona em decorrência da crise do petróleo. O país passou a gastar mais com a importação e a dívida externa aumentou. Sem o dinheiro, o modelo econômico sofreu um forte abalo. Com isso, a ditadura militar apresentou sinais de saturação e as forças armadas se tornaram cada vez mais impopulares. Sem a ameaça comunista, o regime perdeu as desculpas para legitimar a ditadura. Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Abertura lenta, gradual e segura. Geisel formulou o projeto de abrandamento da ditadura, conhecido como abertura lenta, gradual e segura, para desencadear um processo que, ao final, devolveria o poder aos civis com propostas dos militares. Para controlar, Geisel tomava medidas ora liberais, ora autoritárias. Dessa forma, limitava o crescimento da oposição e impedia a volta ao poder da facção autoritária. Fim do AI-5. O Ato Institucional 5 foi extinto e a censura à imprensa diminuiu. João Figueiredo, 1979 a 1985. Lei de Anistia. Depois de pressões da sociedade civil, o presidente formulou a Lei de Anistia. Todos os presos ou exilados que haviam cometido crimes políticos, sem envolver crimes de sangue, seriam perdoados. Em contrapartida, seriam anistiados todos os militares que haviam cometido crimes e abusos durante a repressão. Fim da ditadura militar. As motivações das greves de 1978 não eram apenas políticas, mas também econômicas. O Brasil tinha uma dívida externa muito grande e, sem dinheiro, o governo não podia manter o ritmo de investimentos e obras, o que aumentou o desemprego e diminuiu o poder de compra. As dificuldades econômicas e a miséria eram cada vez maiores e esse quadro piorou ao longo da década de 80. Junto com a crise, aumentava o desgaste do regime militar, ainda assim, a ditadura duraria até 1985. Cultura brasileira nos anos 60 e 70. Cinema. Começou o uso de flashbacks e cortes de cenas, além dos filmes criticarem a realidade brasileira. Artistas. Alguns artistas desejavam influências estrangeiras, enquanto outros apoiavam a política nacionalista. E por conta do regime militar, no qual era censurado qualquer tipo de manifestação contra o governo, os artistas que queriam expor suas ideias utilizavam metáforas para driblar a censura. Redemocratização. Fim do regime militar. Com o fim do regime militar, o povo queria eleições diretas, realizando a campanha das diretas já. Diretas já. Só que essa campanha não funcionou, porque a votação para decidir como seria eleito o próximo presidente, menos de 2/3 do parlamento aprovou o voto direto. Então, o presidente foi eleito indiretamente. Eleições indiretas. Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito. Porém, às vésperas de tomar posse do poder, ele adoeceu por um tempo e depois acabou falecendo. Eleição de José Sarney. Como seu vice era José Sarney, ele subiu ao poder. José Sarney, 1985 a 1990. Constituição de 1988.
No seu governo foi instituída a Constituição de 1988 e nela foi criado o voto universal e secreto, além de muitos outros direitos. Novo Plano Econômico, cruzado. Em 1986, para conter a inflação e a crise econômica, foi criado o Plano Cruzado e com os preços e salários congelados e taxas de juros menores, o povo passou a consumir mais. Plano Verão, cruzado novo. Em 1988 surgiu um novo plano, o Plano Verão, que tinha como moeda o cruzado novo, mas novamente não deu certo. A população ficou muito descontente com esse governo, pois ele não conseguiu cumprir seus objetivos. Fernando Collor, 1990 a 1992. Plano Collor, conter a crise econômica. Em 1989, houve a primeira eleição direta após o regime militar, e os mais votados foram Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. No segundo turno, Collor foi eleito. Em seu governo, ele instituiu o Plano Collor, com a ajuda da ministra da Fazenda. Neste plano, que tinha como moeda o cruzeiro, o presidente congelou os salários e os recursos das poupanças, e só seriam devolvidos em 18 meses e em 12 partes para conter o déficit público. Mesmo assim, a inflação não foi controlada e então ele se tornou impopular. Corrupção. Em 1991, ele foi acusado de corrupção e seu irmão o denunciou. Com isso, o povo exigiu a verificação dessa denúncia e criaram a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Renúncia. Caso essa ilegalidade fosse comprovada, o presidente seria proibido de governar. Para evitar que isso ocorresse com ele, Collor renuncia e Itamar Franco o substituiu.